Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos passando mais uma vez aqui no nosso canal, Escola Bíblica Dominical. E você que ainda não é inscrito, que tem acompanhado os nossos vídeos, os nossos comentaristas da lição, pastor José Nilson, estou profetizando sobre a vida dele, né? O irmão José Nilson e na classe de adulto e eu que vos falo na classe de jovens, tá bom? Vá lá, já estão os nossos comentários, estão lá disponíveis para você ser abençoado com a instrução da palavra de Deus. E na nossa lição de jovens, nós estamos estudando nesse trimestre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir, ter uma vida vitoriosa. Então esse é o nosso tema da nossa classe de adulto. E nós já percorremos, já estamos chegando na quinta lição, nós já trabalhamos a lição de número 1, o perigo das tentações, a lição de número 2, Adão e Eva querendo ser como Deus, né? E a lição de número 3, José, resistir à tentação é possível. E a lição de número 4, desafiando a Deus no deserto. E agora a lição de número 5, Balaão, quando Deus diz não, né? E a nossa lição, nós temos aqui o nosso texto áureo, que nós chamamos na lição de adulto, o texto áureo, mas a lição de jovem coloca como texto do dia, que nos diz o seguinte. Vamos ler aqui rapidinho para meu irmão, né? Diz assim, o texto principal: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como destruirei quando o Senhor não detesta? Números 23 e 8, né? E o resumo da nossa lição, ele vai dizer aqui claramente para mim e para você, vai dizer, devemos estar atentos para ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar limites impostos por Ele, tá? Querido, já nessa nossa síntese da nossa lição, já nesse resumo aqui, já disse basicamente tudo, né? A nossa revista. Nós vivemos um mundo onde nós, os cristãos, né, muitas vezes não recebemos os não de Deus como prevenção ou como benefício a nosso favor. Muitas vezes a nossa ótica humana é querer ver os não de Deus como algo ruim, como algo reprovável, né? Mas nós não devemos esquecer de uma coisa, de que eu e você, nós temos a nossa visão limitada, nós temos os nossos olhares curtos, digamos assim, o quanto que Deus não, Deus é onisciente, né? Deus tem uma visão muito além da nossa. Quando Deus diz não, não é que Deus seja ruim, ou que Ele queira ver o nosso sofrimento. Não, não é isso. O não de Deus, muitas vezes em nossa vida, é um sim para o nosso bem, é um sim para o meu bem, né? E aí nós devemos entender, para que um crente entenda isso, ele precisa entender quem é Deus, né? Ele precisa ter Deus como seu Senhor, não apenas como seu Salvador. Quando você tem Deus apenas como seu Salvador e que ele diz não, você vai lá para o questionamento, você vai lá indagá-lo, você vai lá colocá-lo contra a parede. Mas por que não? Por que não recebeu minha bênção? Porque o Senhor não me deu? Aí começa logo a alegar a Deus. Começa a alegar para Deus. Mas Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu sou fiel nos dias da oferta. Senhor, eu faço a tua obra. Ó Senhor. Né? Começa logo a jogar na cara, no rosto de Deus, aquilo que é meramente o meu dever e a sua obrigação. Né? E aí começamos a alegrar isso diante de Deus. É quando o crente tem apenas o Senhor como Salvador. Mas como nós temos Ele como em primeiro lugar, sendo o Senhor da nossa vida e em seguida o nosso Salvador, quando Deus diz não para nós não temos outra alternativa ou outro caminho a correr, a não ser dizer graças te dou, Senhor. Porque a Bíblia nos orienta, amados irmãos e amados irmãs, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus, né? Então, o não de Deus para a minha vida e para a sua vida é para o meu bem e para o seu bem, tá? Então, dito essa palavra introdutória, já aqui na nossa síntese, né? Porque hoje, irmão, infelizmente a gente vê muito isso hoje no meio dos cristãos, né? Um bando de cristãos mimados que não sabe, não entendem o que é a soberania de Deus. Então, Deus é soberano, irmão. Ele age na minha vida, Ele age na sua vida do jeito que quer, quando quer, a hora que quer, do modo que
quer, né? Por que ele faz isso, irmão? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Se assim ele não agisse, ele não era Deus, era apenas um amigo meu, um amigo seu, um parente, uma coisa, tá? Mas não, ele é Deus, tá ok? A nossa introdução ela começa dizendo assim: uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que Deus disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazê-la. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos? É aquilo que já acabamos de dizer, né? Quando confronta, quando o nome de Deus confronta o nosso desejo, quando contraria o nosso desejo, né, nós partimos por contra-ataque. Mas Deus, né? Aquelas questões aqui que eu já botei para você agora há pouco, né? Não raro o anseio para conseguir mais bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade. Oh, irmão, e quantos de nós, quantos crentes aí estão querendo impor a Deus a sua vontade, quando não é? E uma coisa interessante é que muitos desses crentes, né, ou desses cristãos, estão orando, né, a oração do Pai Nosso. E eles esquecem da parte final, quando Jesus disse: Pai, contudo, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Mas não quero aceitar isso, né? A ambição, irmão, pode fazer-nos ignorar as orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugares onde Ele jamais planejou que estivéssemos. Nesta lição, veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar as orientações divinas, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo da sua desobediência. Por fim, veremos o custo de se desafiar a Deus quando ele nos dá orientações claras e diretas, né? Eu sempre digo aqui quero pegar essa palavra orientações, né? Eu sempre costumo dizer nas minhas ministrações que a Bíblia não nos proíbe nada. Quem olha a Bíblia e vê um livro com proibições, que vê um livro com muitas, como posso dizer, além de proibições da palavra, com muitas, digamos assim, me faltou aqui a palavra além da proibições. Vamos ficar com as proibições. Então eu não vejo um livro desta forma. Eu vejo um livro, um Deus, não proibindo os seus servos, seus filhos a nada. O que ele faz como Deus, né? E aí entra mais aqui uma evidência do livre-arbítrio, que apesar que nossos irmãos da teologia reformada não creem, não acreditam, isso aí é uma outra história, uma outra discussão, não é aqui no momento, não creem no livre-arbítrio, mas eu vejo, nesse momento, quando Deus dá essas orientações, não proibições, mas sim, ele dá orientações. E o texto sagrado diz assim: eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Aí o que ele diz? Escolhe, pois, a vida, né? Então aí por aí vai, muitos outros textos que provam isso. Então Deus não nos proíbe a nada. O que ele faz é nos dar conselhos, porque Deus estabelece como criador, né? Quem cria estabelece. Um engenheiro que vai construir uma casa, né? Ele que faz a planta, ele estabelece, é claro, com a vontade do dono da casa, da construção, e ele vai estabelecer, aqui é um quarto, aqui é uma sala, aqui é um corredor, aqui é uma varanda, enfim. Então, quem cria estabelece normas, né? E Deus, como Criador, estabeleceu uma norma, uma regra, uma orientação, para que os seus servos não ultrapassassem ou não o desobedecessem, né? E quando essas regras são quebradas, né? Elas trazem consequência para a nossa vida. Por isso, meu irmão, que fica meu irmão jovem, né? Fica aqui essa orientação para você: não desobedeça a Deus, não quebre as regras que Deus estabeleceu, porque se assim quebradas, vai trazer consequência para a sua vida. Deus perdoa? Ou, sem sombra de dúvida, como ele perdoa. Agora, as consequências, isso aí nós vamos ter que colher, como vamos ver mais na frente aqui, as consequências na vida de Balaão e as consequências na vida de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, trazendo ainda a questão das normas, das orientações. Deus o colocou ali no Jardim do Éden e deu as orientações para que ele não tocasse na árvore do conhecimento. Diz: olha, todas as árvores são boas para se comer, mas dessa aqui vocês não mexam, não toquem. E aí vem aqui, irmãos reformados, mais uma vez o livre-arbítrio. E aí Deus, né, o homem escolheu lá, Deus disse: olha, não toque.
mas o homem, por sua livre e espontânea vontade, foi lá induzido pelo adversário das nossas almas, personificado ali naquele animal, naquela serpente, foi lá e tocou naquilo que Deus disse que não era para tocar. E uma vez isso acontecendo, veio as consequências, veio o pecado que está aí hoje sobre a vida do mundo, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, quebrar as regras estabelecidas por Deus traz consequência para a sua vida e para a minha vida, ok? Prossigamos aqui com o nosso comentário. O nosso primeiro ponto, nossa lição, vai dizer, um homem que ouviu a voz de Deus, né? Primeiro subponto, um homem que ouvia a voz de Deus. Moisés não entra em detalhes sobre a fé de Balaão, nem como ele começou a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Daqui uma coisa interessante, irmão, em ouvir a voz de Deus. É importante que nos dias que nós estamos vivendo, não só no dia que nós estamos vivendo, mas em todo o percurso da história, nós, como cristãos, estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Criador. Porque, diferentemente também, nós ouvimos duas vozes, a voz do nosso Criador, nos orientando para o bem, e a voz do nosso adversário, nos orientando para o mal. E uma vez que eu fecho os ouvidos para não ouvir a voz do Criador, certamente eu vou dar ouvido à voz do adversário, me orientando a fazer aquilo que convém, que não convém, ou aquilo que diverge da vontade de Deus. Por isso, jovens, irmãos, de maneira geral, é imprescindível que nós, como cristãos, estejamos sempre com os nossos ouvidos espirituais atentos para ouvir a voz de Deus, tá ok? Deus também fala conosco de diferente maneira, né? Fala conosco aqui de diferente maneira, por intermédio dos seus servos ou por meio dos dons espirituais que são bíblicos e válidos para os nossos dias, pois foram dados à igreja para a edificação dos santos. Falar, ouvir a voz de Deus, né? Amado, toma aqui uma água, querido. Queridos, nesse parágrafo sobre ouvir a voz de Deus, hoje emerge no meio da igreja uma ansiedade muito grande por parte dos cristãos em querer ouvir a voz de Deus. E esses cristãos, por não ter esse mergulho nas Sagradas Escrituras, muitas vezes se perdem, né? Se perdem a ouvir profetas como Balaão. E aí isso tem trazido muitos prejuízos para o seio da igreja, tem trazido muitos prejuízos para o povo de Deus, por essa ansiedade de querer ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala conosco de várias maneiras, que é através dos dons espirituais, usando os dons de profecias, que é através da palavra de Deus, da própria Bíblia Sagrada. Deus usa várias formas para falar conosco, né? Usa várias maneiras. Então não se preocupe. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir Deus falar ao seu coração? Então entre na presença dele com sinceridade, com o coração quebrantado em oração. Se for a vontade dele, com certeza ele pode usar um profeta para falar com você. Mas se não for a vontade dele, você pode ouvir muito bem a voz dele, você pode ouvir muito bem aí a sua voz através da natureza, através da leitura da palavra, através de um hino, através de muitas formas que Deus fala conosco, tá ok? Mas de nada adiantaria todas essas formas do Criador falar conosco se decidirmos que ouvir e obedecer ao que Ele diz não é necessário. Amados, nesse aqui eu fico assim, muito, como me faltou aqui a palavra, eu fico muito observando, a palavra correta, fico observando pessoas que é uma ansiedade muito grande que Deus fala com ela. E quando Deus fala com ela, no entanto, elas não obedecem. Para mim, que isso constitui um pecado muito maior. Era melhor Deus não ter falado com você. Como é que você está ansioso para que Deus fale com você, correndo atrás de profeta, tal, e aí Deus usa um profeta e lhe dá uma orientação, e aí você não ouve o que o profeta diz, não coloca em prática a orientação de Deus. Para mim, que isso aí se constitui um pecado ainda muito mais grave, muito mais sério, tá ok? Segundo subtópico da nossa lição, um homem diante de um negócio. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo de Deus em direção à terra prometida. É certo que a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos, eram mais de 600 mil homens, né?
conforme está lá em Êxodo 11, 21. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se cercarem de forças espirituais que pudesse dar fim àquele povo, poupando desta forma uma possível guerra e a perda de moabitas. Dessa forma, os midianitas e moabitas enviam representantes para falar com Balaão, né? para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. O povo de Deus, sem sombra de dúvida, irmão, aí aqui eu abro um parênteses mais uma vez para dizer para vocês, para mim e para vocês. E muitos crentes precisam confiar nisso, irmão. Muitos crentes, meu Deus do céu, eu fico assim perplexado. Irmão, uma vez que você aceita Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, é inadmissível que você, como cristão, possa ficar com medo de profecias, profecias sem sentido, fazendo crendices, crendo em maldição. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, toda a maldição foi quebrada. Não é? Não tem mais nenhum, somos libertos de toda maldição. E uma vez estando na sua presença, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Por quê? Porque você e eu somos um povo bendito, um povo escolhido por Deus e estamos protegidos debaixo da sua mão potente. Então não tem por que você ter medo. Não tenha medo. Eu vejo crente ter medo de tanta coisa. Crente tem medo de macumbeiro, tem medo de feitiço, medo não sei mais de quê. Rapaz, desde essas coisas, meu irmão, você já é salvo. E se você é salvo e crê verdadeiramente em Cristo, pois tenha por certo que praga nenhuma chegará à sua tenda, mal nenhum vai lhe atingir, tá ok? Então você e eu somos povo bendito. Após receber os representantes dos dois reinos, Balaão consultou ao Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus estavam com a proteção de Deus, né? O que parece, muitas vezes também acontece na nossa vida, o inimigo muitas vezes possa pensar, o nosso inimigo, o seu inimigo, que você não tem a proteção de Deus, mas você e eu estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro que nos guarda e nos livra de todo mal. É curioso o fato de que Deus considera seu povo um povo bendito. O mesmo povo que murmurou contra ele, que se rebelou contra Moisés, foi considerado vendido pelo próprio Senhor. Ele não permitiria que o seu próprio povo fosse alvo de alguma maldição. Na prática, essa lição de Balaão, com essa lição, Balaão não aprendeu, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E aí, muitas vezes, muitos de nós ainda insistem no erro. Quando Deus diz não para a gente, nós ainda conseguimos insistir no erro. Então, aprenda com seus erros, meu querido irmão, para não insisti-los, né? E nosso segundo tópico vai dizer, insistindo no erro, né? Obedecendo a Deus, mas com um coração ambicioso. É o primeiro subtópico do segundo tópico. Isso aqui, meu irmão, aqui não vou nem comentar isso aqui, porque o quanto tem corações ambiciosos dentro da igreja, né? Pessoas que, apesar de dizer que estão obedecendo a Deus, mas o seu coração está assim, fendem até a alma, né? Para conseguir fortuna, para conseguir riqueza. Podemos ver que Balaão, em primeiro momento, vira a obedecer a Deus, como está lá o texto de número 22, 14. Levantou-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou ir conosco, ou vir conosco. Entretanto, o rei dos moabitas não se deu por vencido. Ele insiste com Balaão. Note que aqui, né? E aí é assim que o inimigo faz, irmão. Quando nós colocamos alguma barreira de resistência, não pense você que o inimigo das nossas almas vai desistir fácil. Não vai. Ele vai insistir no erro. Ele vai insistir para que nós praticamos o erro. É por isso que é necessário você estar com a vida, você e eu, nós estamos com a vida alicerçada no Espírito Santo para não cair nessas tentações, né? Dos moabitas não se deu por vencido. Ele insiste com Balaão a fim de conseguir o seu objetivo. Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, né? Com certeza, irmão, essa aqui foi uma oferta tentadora para Balaão, né? O segundo tópico do primeiro ponto. O Senhor abriu a boca da jumenta. Em nossos dias, irmãos, é comum pessoas dizerem de forma jocosa que Deus usou a mula para falar com Balaão.
Podemos usar pode usar qualquer outra pessoa também. Ocorre que a Bíblia não diz que Deus usou a mula para falar com Balaão. A palavra de Deus é enfática e deixa claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras pelos profetas. A partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele ouviu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão, tá certo? A insistência que mina a resistência. Mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros, o Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. E isto Balaão obedeceu. Tendo chegado onde estava Balaque, Balaão foi 3 lugares diferentes: Kiriate, Ozote, Pisgá, Peor, e em todos esses lugares, suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o seu povo. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, remunerado, para que Israel fosse punido de alguma forma, tá certo? E aí vamos aqui para o nosso segundo ponto da nossa lição, o terceiro ponto, que fala: quando a ambição vence o discernimento, né? Mudar de lugar não muda o que Deus disse, né? Balaque conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que, de alguma forma, conseguiria fazer com que um dos deuses pudesse inspirar o vidente a lançar pragas contra os hebreus, né? Como está aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim, lá o texto sagrado: porém, em Kiriat-Uzum, a palavra de Deus foi: como amaldiçoarei? Isso Deus dando a palavra a Balaão. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E em Pisga é dito: Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não o faria? Lá em Peor a palavra foi: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, Israel. Louvado seja Deus. A insistência no erro, querido irmão. A palavra de Deus nos diz que em Kiriat-Zum o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. E em Pisga encontra-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. E em Piom veio sobre ele o Espírito de Deus. Com todas essas intervenções sobrenaturais, como Balaão continua insistindo no erro. Ele não desistiu de receber sua recompensa. Como mensageiros de Balaque, Balaão ouviu o anjo do Senhor: eis que sai para ser teu adversário, por enquanto teu caminho é perverso diante de mim, né? A palavra de Deus nos diz que e aqui então chega aqui lançando tropeço, né? O vidente ensinou que ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e da prostituição. Se tentar, irmão, amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe recompensa que Balaão buscava. Então Balaão tentou a Deus, tentou fazer os filhos de Israel pecar de várias maneiras, né? E aí não deu certo. Até que enfim ele levou os filhos de Israel a serem tentados e a desobedecer a Deus através da carnalidade. Mulheres conduziram pela sedução os israelitas à idolatria, à prostituição, causando a morte, sabe de quanto? De 25 mil pessoas por meio de uma praga como forma de juízo, né? É por isso que Paulo, irmão, de todos os pecados que nós podemos resistir, o único pecado que Paulo manda o povo fugir é o pecado da prostituição. Porque quanto a esse, irmão, não existe super crente, não existe não. Não, meu filho, se você está sendo tentado na área sexual, a orientação de Deus é correr, é fugir, assim como José do Egito fugiu com as roupas na mão, fugiu nu, né? Então é para nós e para mim, para você essa orientação, porque muitas vezes a gente quer resistir, né? Mas tal, eu sirvo a Deus. Você pode servir a Deus, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus,
mas os seus hormônios eles ainda não se converteram, né? Ainda não. E aí estão aí mais vivos do que nunca, e você não deve subestimar isso. Portanto, corra, fuja enquanto tem perna, tá ok? E aí, por fim, amado irmão, chegando aqui à nossa conclusão da nossa lição, vai dizer: Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. São muitos que começam assim, muitos pastores, líderes, né? Começam como homens de Deus, até que no início da sua fé são realmente pessoas sérias, mas que meio por fim começam a se corromper, e a tentar a corromper a palavra de Deus, tá? Que sejamos esses servos fiéis para com o Senhor no começo, meio e fim, né? A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele e outras milhares de pessoas. Que Deus, meu amado irmão, nos abençoe nesta rica oportunidade, que você possa ir à escola bíblica dominical e ter mais complemento desse conteúdo que nós aqui trouxemos um pequeno resumo desta lição, tá bom? E a nossa próxima revista, a revista de número 6, a lição de número 6, perdão, que vai trabalhar olhando para a direção errada. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.